Olá pessoal, voltei para continuarmos aquele papo nosso sobre falarmos sempre a verdade. Para isso, na nossa aula hoje de filosofia, na página 10, ali nós temos uma imagem, né, de um personagem que a gente já deve ter ouvido falar bastante. Seria o quê? O nosso boneco de madeira, o Pinóquio. Essa aqui é uma história, uma lenda, né, de um boneco de madeira que ganhou vida, tá certo? Mas ele mentia muito e toda vez que ele mentia, o narizinho dele crescia, tá? Ele se metia muito em confusão, porque pelo fato dele mentir, ele sempre tinha que mentir, aí depois mentia de novo. Isso acarretava o quê? Muitas coisas erradas na vida dele também. E ele ficava um pouco triste também nessa situação, tá certo? Quando ele aprendeu que falar a verdade era uma coisa, né, que ele deveria ter feito desde o começo, aí sim, que ele usou da honestidade, da verdade, ele conseguiu superar, né, todas as dificuldades que ele havia passado e se tornou, depois disso tudo, um garoto, né, de verdade, um menino mesmo, um humano, tá? Lógico que isso aqui é uma lenda, né, gente? Isso é só para ilustrar que dizermos a verdade é sempre legal, porque é bacana você dizer a verdade. Quando falamos a verdade, tudo fica mais tranquilo. Quando a gente mente, a gente fica com o coraçãozinho apertado, né? Com vontade de chorar, e aí com medo. E quem nessas horas a gente deve buscar? Nós devemos buscar quem está mais próximo de nós, que são quem? Nossa família, né? Nossa mãe, nosso pai, né? Nossos irmãos, se assim você estiver. Porque a eles assim vão poder dar um caminho. Às vezes uma situação que se torna difícil no momento, mas que se você parar por ali, você não vai sofrer mais com ela, entende? Então você tem que sempre falar a verdade, porque tudo se baseia na verdade, até uma amizade, um relacionamento. A gente, quando mente, as pessoas não gostam nem de ficar perto. Duvidam, tudo que a gente vai falar, eles vão duvidar, né? Então, às vezes, podemos ficar com medo de falar a verdade, mas o melhor caminho é esse, é falando a verdade. E aqui, ó, diz aqui, ó, ele é um personagem de uma história publicada na Itália no ano de 1883 e que se tornou conhecida em todo o mundo. Pinóquio é um boneco de madeira feito por um artesão chamado Geppetto, que ganha vida. Aos poucos, o boneco adquiriu o hábito de mentir para fazer aquilo que deseja em vez de seguir as orientações de Geppetto. Entretanto, toda vez que o Pinóquio mente, seu nariz cresce, ó. Aqui parece, ó. De maneira, todos podem saber quando ele, né? Dessa maneira, todos podem saber que ele está dizendo a verdade. Converse com alguém na sua casa sobre as seguintes perguntas aqui, ó. Como você imagina que Pinóquio se sentia ao perceber que sabiam que ele estava mentindo? Será que ele gostava? Será que ele ficava feliz? Ou ele ficava aborrecido, triste, né? Com essa situação? Como podemos saber se alguém está mentindo, né? Ou dizendo a verdade? Como a gente deve saber? Pelas atitudes da pessoa, né? O que ela propõe pra gente, como que ela é uma pessoa com as outras pessoas, não só comigo, tá certo? Temos que analisar vários fatores para poder saber se aquilo é verdadeiro. Porque até mesmo a gente, adulto, caímos, né, em diversas situações onde a verdade não aparece, tá certo? Lápis na mão. Quando uma pessoa mente, é possível que ela convença os outros de que está dizendo a verdade. No entanto, ela também pode ter dificuldades para impedir que a verdade seja revelada e que as suas afirmações sejam desmentidas. Com base nesse tipo de situação, no decorrer do tempo, foram criados alguns ditados populares sobre a mentira. Você conhece algum ditado popular? Eu conheço. Lê 2 exemplos na ilustração a seguir. Vamos lá. A mentira tem pernas curtas. Ainda bem que não sou só eu. Uma mentira puxa a outra. Olha isso, ó. Tá certo? Aí diz assim, olha as perninhas dele aqui. Aí diz assim, ó, na próxima página. Peça uma pessoa aí da tua casa para tentar te ajudar a explicar o significado desses seguintes ditados populares aqui, ó. A mentira tem pernas curtas. Por que a mentira tem pernas, entre aspas, curtas?
E porque uma mentira puxa a outra mentira. Daí vocês vão estar colocando o significado de cada uma delas aqui, tá certo? Depois não dá para conversar porque a gente não tá em sala. Hora de filosofar. Essa parte aqui vocês podem estar fazendo no caderno de filosofia. Olha só. Converse com os colegas, não dá, mas aí alguém da sua casa, a respeito das questões a seguir e também de outras perguntas que vocês queiram fazer sobre a verdade. Ao responder as questões, explique os porquês de suas respostas e cite exemplos. Não adianta só colocar sim ou não, mas tem que colocar porquê, ó. A verdade é sempre fácil de dizer? Sim ou não? E de ouvir? Sim ou não e por quê? É possível uma pessoa dizer somente a verdade durante toda a vida? Sim e não e por quê? Quais são as consequências de se dizer a verdade? O que traz de bom, né? Ou ruim, também consequências. Tudo que a gente faz tem uma consequência, mas falando a verdade, quais são as consequências? Tanto para um lado como para o outro. A verdade deve ser dita em qualquer situação? Sim, e por quê? Ou não? Existem verdades que parecem mentiras? Pode ter, aqui no caso pode dar um exemplo. É possível que uma mentira nunca seja descoberta? Até pode, né? Eu já tô respondendo. Como alguém pode provar que está dizendo a verdade? E o que é uma verdade? Tá? No caderno diz a conclusão, o que é uma verdade, tá? Mas eu queria que vocês fizessem essas questões no caderno, todas elas, tá certo? Copiar e respondê-las. Então é isso aí, a nossa atividade, a nossa aula de filosofia vai ficando por aqui. E para deixar essa mensagem para vocês, que a verdade é o melhor caminho, tá? A verdade, ela é liberdade, né? Ela é toda a essência de uma vida tranquila, uma vida feliz, tá certo? Então vamos dizer sempre a verdade, tá certo? Então eu espero vocês até a próxima aula de filosofia. Beijão, tchau pessoal!